Fala galera, aqui é o professor Alex Anderson e hoje eu vou começar a trabalhar com a genética. Isso aí, gente, genética que é um assunto que é bicho de sete cabeças para muitos alunos, tanto do ensino médio quanto do ensino superior. Mas quando esses alunos começam a aprender de fato o que é a genética, eles começam até a gostar da genética. Então hoje eu vou começar a dar um entendimento de genética para vocês. Vou fazer várias aulas sobre genética e essa vai ser a primeira. Essa vai ser a introdução à genética. Então, quando a gente fala sobre introdução à genética, a primeira coisa que vem na nossa cabeça logo é Gregor Mendel, que foi considerado o pai da genética. Ele ficou conhecido como o pai da genética graças aos seus trabalhos, à sua pesquisa dos seus experimentos com ervilha, que todo mundo sabe, né, gente? Todo mundo sabe que Gregor Mendel ficou conhecido com seus experimentos com ervilha. Então, quando a gente pensa em genética, o que é a genética? A genética é o estudo da hereditariedade, que são as características que são passadas para a geração futura, para a próxima geração. Por isso que a gente parece com a nossa mãe e por isso que a gente parece com o nosso pai. Porém, quando a gente começa a falar com genética, os alunos sempre têm uma certa dúvida. Mas o que é, professor? O que é cromossomo? O que são genes? Então, gente, cromossomo é o DNA, mas só que o DNA mais condensado. O DNA, para se condensar, ele também vai ter o auxílio de proteínas chamadas de histonas. Já o gene é o trecho do DNA, é aquele trecho que tem aquela informação que vai ser passada para poder produzir uma proteína, para poder sintetizar uma proteína. Então o nosso DNA possui vários genes que vão sintetizar proteínas. Proteínas que se manifestam, né, gente? Aquela característica que é manifestada, conhecidas como características fenótipicas. Nossa espécie humana possui 46 cromossomos em cada uma de suas células. Então o nosso cariótipo, ele é diploide, 2N. O que significa isso? Significa que todas as células do nosso corpo, tirando os gametas, com exceção dos gametas, são 2N. Então, nós temos dois conjuntos de cada cromossomo. Recebemos 23 do pai e 23 da mãe. Então, olha só. – 23 vezes 2 vai ser os 46 cromossomos, certo? Gente, desses 46 cromossomos que nós temos, 23 que recebemos do pai e 23 que recebemos da mãe, 44 são autossômicos, são os que não são sexuais. Já 2 deles vão ser os cromossomos sexuais. O 23º par, ele pode ser tanto XX quanto XY. E sempre surgem outras dúvidas, como o que são cromossomos homólogos? Como eu desenhei aqui no quadro para vocês, a gente tem cromossomo homólogo. Os cromossomos homólogos significam que eles possuem o mesmo conjunto de genes. Então a gente pode observar outras coisas aqui. Ó. Aqui nesses cromossomos homólogos, nós temos o locus gênicos. E também temos alelos. O que seria locus gênico? Gente, locus gênico é a posição dos genes, onde os genes ficam localizados no seu cromossomo. Já os alelos são essa variação dos genes, representam os genes. Os alelos são representados pelas letrinhas, que pode ser azão, por exemplo, ou azinho, ou sei lá, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Quando é maiúsculo, significa dominância. Quando é minúsculo, significa recessividade. Então, cada gene é constituído por 2 alelos. Você herda do seu pai e você herda da sua mãe. E como nós podemos classificar esses alelos? Nós classificamos da seguinte forma. Em homozigoto, no caso aqui, Mendel falava, por exemplo, que ele não sabia, o Mendel, na verdade, não falou sobre genes, ele não sabia esse nome de genes, ele não falou esses nomes. Então ele falou o seguinte, chamava os genes homozigotos de puro. Então o que significa isso? Quando você for ter, por exemplo, como eu botei aqui, azão, azão, azinho, azinho, são genes homozigotos. Heterozigoto. O Mendel não falava heterozigoto, ele falava híbridos. Se você for ver no seu livro puro, já sabe, então é homozigoto. Híbrido, então é heterozigoto. Heterozigoto é quando você tem azão, azinho. Então, o que de fato é homozigoto e heterozigoto? Homozigoto é quando os alelos são repetidos. Azão, azão, azinho, azinho. São alelos iguais. E heterozigoto é quando os alelos são diferentes. Azão, azinho. Esses são os exemplos. E agora a gente também vai falar de outros conceitos que caem muito em genética, caem muito. Vocês têm que saber isso hoje para poder dar continuidade às próximas aulas, que é o famoso genótipo e o fenótipo. O genótipo nada mais é do que a constituição genética do indivíduo. Você nasce com o seu genótipo e morre com o seu genótipo. Ele não sofre alterações. Claro que pode sofrer alterações se você sofrer uma mutação, aí sim. Já o fenótipo, ele vai ser a expressão do seu genótipo.
Como você enxerga aquele genótipo. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele. Mas o fenótipo, ele é genótipo mais ambiente. Mas, professor, o que significa isso? Genótipo mais ambiente. Vamos pensar em dois irmãos gêmeos. Eles se separaram quando eram bebês, e um foi criado num país tropical e o outro num país mais frio. Então é óbvio que essa criança, quando crescer, ela frequenta muito praia, um país tropical, ela vai ser mais queimadinha do que aquele outro que foi criado num país mais frio. Então é exatamente isso. O fenótipo, ele sofre variação do ambiente. Então por isso que a gente fala que o fenótipo é genótipo mais ambiente. Então é isso, gente. Essa foi a primeira aula. Se essa aula te ajudou, não se esqueça de curtir e de compartilhar essa aula. A gente vai fazer outras aulas, vamos seguir agora uma saga da genética, vamos ter várias aulas da genética, então acompanhe aí os vídeos. É isso aí, bons estudos!